Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos juntos mais uma lição. Nós que agora estamos na lição 12, o capítulo de Esté que vamos estudar é o capítulo 9. O capítulo 9 de Esté tem exatamente 19 versículos e nós vamos estar estudando. Nós já viemos estudando desde o capítulo 1 e já estamos perto de finalizar o livro de Esté. O assunto da lição vai dizer Esté 9, os judeus triunfam sobre os inimigos. O textuário diz: reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, nos despojos não tocaram. A referência é Esté, capítulo 9, versículo 15. A verdade prática diz: Deus estava com seu povo, livrando e protegendo, mesmo quando os poderes terrenos estavam operando para matá-los. Então, na lição anterior, nós já acompanhamos o povo já festejando por agora eles terem a chance de se defender. Nós revimos o primeiro decreto que foi feito por Amã. Nesse primeiro decreto, o conteúdo deste decreto é que todos os judeus seriam mortos com hora e data marcada sem poder se defender. E agora que Esté pediu em favor do seu povo, foi autorizado que se fizesse um novo decreto. E nesse novo decreto, como nós já sabemos, os decretos persas eles não podiam ser invalidados de maneira nenhuma, nem pelo próprio rei. Então, o rei autoriza Esté e Mordecai que façam um novo decreto, não invalidando o primeiro, mas que desse a chance para que os judeus se defendessem. E nesse segundo decreto é exatamente isso que consta, que os judeus agora eles podem se preparar, eles podem se defender. Se chegarem pessoas para matar o povo judeu, como estava determinado no primeiro decreto, agora eles podem se defender e se vingar dos seus inimigos. E agora nós já estamos nesse segundo decreto. Eles receberam o segundo decreto com muita alegria, com muita festa, eles festejaram, nós estudamos isso, e agora eles tiveram esse período para se preparar para essa batalha. E chegou o dia dessa batalha e eles já estão preparados e crentes que eles vão triunfar porque eles servem o Deus verdadeiro. Vamos para o tópico 1 que diz: os inimigos mortos. O subtópico 1 diz legítima defesa. No dia 13 do 12º mês, ou seja, no 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, ou seja, o dia que os inimigos dos judeus achavam que ia dominar os judeus, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, ou seja, eles que venceram seus inimigos. Então agora chegou o dia 13 do 12º mês, que era conhecido como o mês de Adar, que foi a data, o dia que os consultores supersticiosos de Amã haviam escolhido como o dia perfeito, o dia afortunado para a execução do seu plano de matança dos judeus. Então esse foi o dia que Amã escolheu, como nós já estudamos, tirando sorte, ele escolheu esse dia para matança e finalmente esse dia chegou. Só que agora esse dia pode ter um final diferente, porque agora o decreto ele dá a ordem que os judeus se defendam, eles não vão mais simplesmente ser massacrados, não vai ser mais um genocídio como seria diante do primeiro decreto. Agora eles têm a chance de se defender. E eles tiveram esse período para se preparar e eles certamente se prepararam e agora têm a chance de se defender. E é interessante notar que como teve essa virada de mesa, a gente que vem acompanhando desde o início da história, nós encontramos que tudo dava a entender, se fosse uma história comum, se não fosse uma história que tem a mão de Deus, que tem a proteção divina, tudo dava a entender que os judeus seriam massacrados, que os judeus seriam mortos, mas nós sabemos que o agir de Deus, que a providência divina estava agindo em favor do povo de Deus. Então chegou finalmente esse dia que os povos inimigos dos povos de Deus, eles esperavam que eles iam dominar os judeus, que eles iam massacrar os judeus e que eles iam finalmente conseguir ficar com as posses dos judeus, porque no decreto dizia que além de matar
todos os judeus, esses inimigos ainda poderiam ficar com os despojos, ou seja, ficar com as propriedades, com todos os bens que esses judeus possuíam. Só que agora que existe um novo decreto, os judeus se prepararam para se defender, e aqui no versículo 2 a gente vai encontrar dizendo que em todas as cidades do reino, ou seja, nas 127 províncias que havia os judeus, que eles habitavam, eles se reuniram para atacar os seus inimigos. Ou seja, quando diz que eles se reuniram para atacar, quer dizer que eles estavam preparados, eles tiveram tempo para se preparar e eles se prepararam para esse dia. E esse dia chegou e agora eles estão preparados para atacar e matar os seus inimigos. O dia da vingança chegou. E interessante que também o escritor fala que ninguém podia resistir a eles, os israelitas, porque eles estavam com muito medo. O povo inimigo estava com medo porque, imagina, todas as 127 províncias tinham conhecimento da história do povo judeu, de que eles tinham sido condenados à morte certa, através de Amã, do decreto que Amã havia feito, e de repente todo esse povo que conhecia essa história agora fica sabendo que Amã, o primeiro-ministro, que tinha o segundo homem mais poderoso do reino persa, o homem que tinha planejado matar Mordecai, um judeu, agora está morto, justamente na forca que ele mesmo construiu, e no lugar dele está justamente Mordecai, o algoz de Amã. Então, o povo ficou sabendo de tudo isso, das 127 províncias, certamente essa notícia correu. Então, agora eles estão com medo, porque eles veem o agir de Deus, eles veem que o Deus do povo judeu é um Deus diferente. O Deus verdadeiro é o Deus diferente. Ele está agindo em favor do seu povo. Isso todos conseguiam ver, porque teve uma guinada muito grande, teve uma virada de mesa muito grande, e por isso eles se encheram de medo. Agora que eles veem Mordecai no lugar que era de Amã, e a influência do povo judeu crescendo cada vez mais, porque temos uma rainha judia e temos um primeiro-ministro judeu. Então a influência deles era muito grande e o povo temeu. E eles se encheram de medo porque eles viram que no povo de Israel era um povo diferente e que Deus estava assim, o Deus deles estava assim agindo em seu favor. O subtópico 2 diz popularidade de Mordecai. A referência é Esté, capítulo 9, versículo 4. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando cada vez mais poderoso. Então, o povo das outras províncias, os povos que não eram judeus, eles estavam sim todos com medo do povo judeu devido à história do desenrolar da história da virada de mesa, e também porque todos os oficiais, a gente vai ver isso lá no capítulo 3, que todos os oficiais das províncias, isso é, o chefe dos vários povos, né, das 127 províncias, os representantes do rei e os governadores das províncias, eles ajudaram o povo judeu. E por que eles ajudaram o povo judeu? Porque eles eram bonzinhos? Não. Eles ajudaram o povo judeu, isso era uma jogada política, porque eles olharam e viram Mordecai, primeiro-ministro, como eu falei, o segundo homem mais poderoso depois do rei, ele era segundo em autoridade, ele tinha um anel sinete, que era que dava total autoridade para fazer os decretos, as ordens do rei, era um homem que tinha acesso direto ao rei, não precisava ficar esperto, não precisava cumprir a lei persa que diz que as pessoas, homem ou mulher, tem que esperar ser chamado pelo rei para poder comparecer na sua presença. Não, o primeiro-ministro, ele tinha vantagens, ele já tinha acesso direto ao rei. Então, esses governadores, esses chefes das províncias, essas pessoas que estavam a serviço do rei, elas na verdade estavam ajudando o povo judeu em uma forma de jogada política mesmo, porque eles estavam com medo de que Mordecai e Esté, que eram dois judeus, agissem contra eles, sendo que eles já tinham grande influência no reino, diante do rei. Então, eles já ajudaram o povo, mas por medo mesmo de Mordecai. E esses
essas autoridades ajudaram o povo judeu por meio de Mordecai, porque o poder dele, a influência dele diante do rei tinha crescido muito. Porque imagine, é uma história espetacular. Você estava condenado aí a ser enforcado numa manhã. Amã tinha tramado enforcar Mordecai numa manhã. E na manhã que Amã foi para pedir a cabeça de Mordecai ao rei, ele chega lá e o rei manda que ele honre a esse algoz deles, ao Mordecai. Então, imagine, alguém que estava determinada a sua morte, praticamente, a sua morte naquela manhã, Deus age em favor dele e ele é honrado pelo seu inimigo naquela manhã. Então, e Amã faz uma forca de 20 metros e ele mesmo é enforcado nessa forca. E agora Mordecai tem todos os bens que era de Amã, Mordecai tem a influência que era de Amã, a autoridade que Amã tinha, o anel sinete, que é o que dava autoridade no reino para Amã, foi tirado de Amã, e o próprio rei Assuero, o próprio rei Xerxes agora dá para Mordecai. Então, a fama que Mordecai adquiriu com toda essa intervenção divina foi muito grande e ele se tornou muito conhecido. A palavra de Deus diz que a fama dele correu por todo o reino, ou seja, pelas 127 províncias. Mordecai ficou conhecido, ficou famoso por isso. E todos sabiam que ele tinha muita autoridade diante do rei. E o poder de Mordecai se aumentava cada vez mais. Então, todos sabiam que ele tinha acesso direto ao rei e que ele tinha influência sobre o rei. Porque o poder dele ia aumentando, a fama dele ia aumentando e tudo com um agir divino. Então, por conta disso, aqueles homens temiam muito a Mordecai. Inclusive aqui no começo do capítulo diz, porque Mordecai era grande na casa do rei. Quer dizer que ele era grande no reino, em todo o reino da Pérsia. Todo o reino da Pérsia conhecia Mordecai e ele ficou famoso em toda a casa do rei, quer dizer, em todas as províncias, em todo o reino de Xerxes. O tópico 3 vai dizer, o subtópico 3, luta pela vida e não por riquezas. É a referência, aqui na revista a referência Esther 9:10, mas na verdade essa referência que está na revista, eles erraram só na digitação mesmo, é Esther 9:5, tá? Esther 9:5 que diz, feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Então aqui nós já encontramos os judeus se defendendo contra a matança que tinha sido ordenada contra a vida deles. Então diz que eles destruíram completamente, destruíram todos os seus inimigos, não iam deixando ninguém pelo caminho, eles iam destruindo mesmo, porque é interessante a gente frisar que o povo judeu não era um povo de guerra, não era um povo violento. O que eles estavam fazendo, na verdade, era apenas se defendendo, porque, na verdade, quem pretendia matá-los eram seus inimigos. Eles não pretendiam prejudicar, eles estavam vivendo no reino da Pérsia, eles estavam vivendo pacificamente no reino da Pérsia. E, de repente, se levanta esse algoz contra ele, e como Amã, no decreto que ele fez, ele dava poder de quem matasse podia ficar com os seus bens. Então, muitos dos seus inimigos se viram animados para destruir o povo judeu. Já não gostava, então, com essa recompensa, porque era como se fosse uma recompensa, né? Você mata o povo judeu e você ainda pode ficar com os bens. Então, com os espólios, né? Que são os espólios de guerra. Então, os inimigos do povo judeu, eles se viu incentivado a querer destruir o povo de Israel. Mas o povo de Israel mesmo era um povo pacífico. Só que agora eles não tinham outra escolha. Eles não tinham como ficar parados, eles não tinham como ficar quietos. Agora eles tinham chance de se defender. E o único modo de defesa que eles tinham era o ataque. Tanto que na palavra de Deus diz que o povo de Israel se reuniu onde havia um grupo de povo judeu nas províncias. Eles se reuniram e atacaram os seus inimigos. Então, eles não tinham escolha, eles tinham que se defender. Então, eles não eram um povo de guerra, não eram um povo violento, mas diante dessa situação, eles tinham que se defender. Por isso, eles atacaram os seus inimigos, porque era isso que os inimigos fariam com eles. Os inimigos pretendiam matar todos e ficar com seus bens. Então, eles, numa forma de defesa, atacaram
os seus inimigos. Mas é interessante notar, inclusive o tema diz, né, luta pela vida e não por riqueza, que eles não ficaram com os espólios desses inimigos. Frisando isso, o autor dá a entender que aquela luta deles, aquela batalha que eles estavam travando não era por riquezas, eles não queriam as riquezas dos outros, não, eles só queriam viver, eles estavam lutando pela vida deles e não por riquezas, tanto que apesar de que o decreto que foi redigido após o segundo decreto que foi redigido por Mordecai, ele dizia que o povo de Israel que matasse os seus inimigos podia ficar com seus espólios, mas eles não pegaram os espólios. Inclusive, é aqui nessa parte que a gente vai encontrar a morte dos 10 filhos de Amã. Os 10 filhos de Amã foram mortos aqui nessa batalha. E quando o autor cita que o povo de Israel não ficou com os espólios, não pegou os bens daquelas pessoas mortas, apesar de eles terem direito, o edito dava esse direito a eles de ficarem com o espólio, mas mesmo assim eles não ficaram com o espólio de nenhum dos seus inimigos mortos e nem dos 10 filhos de Amã, que a gente imagina assim que os 10 filhos de Amã devem ter criado uma revolução ali, juntado um grupo de pessoas para ir se vingar do povo de Israel devido à morte do pai Amã. A gente imagina assim, né? Então o autor do livro deixa bem claro que o povo de Israel não lutava pelas riquezas, ele lutava apenas pela vida, e a prova disso é que eles não ficaram com os espólios de guerra. Então, naquele mesmo dia, no dia que foi autorizado eles se defenderem, naquele mesmo dia, um trabalhador a serviço do rei foi e informou ao rei a situação. Com certeza o rei pediu para ser informado, né, quanto ao número de baixas dos inimigos do povo de Israel. Naquele mesmo dia fala que o rei lhe foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. E no versículo seguinte, que é o versículo 11, ele vai relatar justamente a quantidade. Essa informação que ele pediu para esse serviçal era como se fosse para ele prestar contas a Esther, para dizer, olha, eu estou tentando se retratar mesmo do erro que ele havia cometido, colocando em risco a vida da sua rainha e de todo o povo dela. Então, quando aquele serviçal chega e diz, olha, tantas pessoas, tantas baixas nós tivemos somente aqui em Suzã, ele vai e passa para Esther essa informação. E nós vamos passar para o tópico 2, que diz: mortes em Suzã. O subtópico 1 vai dizer: o rei recebe o relatório. Na cidade de Suzã, mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? O que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então esse auxiliar chega lá e passa para o rei a quantidade de pessoas de baixas que havia tido naquele dia de luta. E esse serviçal vai e informa para ele que foram 500 pessoas somente na cidade de Suzã. E o rei se indaga, se somente aqui em Suzã foram 500, imagine quantas mais, né, não foram mortos pelas outras 127 províncias. E para mostrar sua boa vontade com a rainha, ele pergunta: o que mais que você quer que eu te faça? Como se fosse uma forma mesmo de se retratar pelo mal que ele quase fez à sua rainha. E também é uma prova da providência divina, porque em todos os momentos, esse rei que a gente encontrou lá na frente, um rei que agia sem pensar, que mandou, que baniu Vasti, a primeira rainha do reino, agora um rei completamente diferente, de ver o agir de Deus em favor do povo de Israel. Ele com toda a benevolência, com toda a boa vontade, mostrando uma generosa vontade em realizar os pedidos da rainha Esther. E agora ele pergunta mais uma vez, né? Qual é a tua petição e eu te darei? Ou o que desejas ainda e se cumprirá? Mostrando a vontade de satisfazer todos os desejos de Esther. O subtópico 2 vai dizer: mortos os filhos de Amã, referência a Esther, capítulo 9, versículo 13. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã.
Então, a rainha agora, ela mais uma vez acha graça diante do rei, quando o rei pergunta dela, né? O rei passa um relatório de quantas pessoas haviam morrido em Suzã e pergunta dela: o que mais você quer, minha rainha? O que mais que eu te darei? Então, ela vendo que o rei continua com muita boa vontade com ela, e nisso nós vemos a providência divina, certamente, né? Nós que já acompanhamos o rei, vemos que ele age muito sem pensar. Tanto que nós vimos isso lá no primeiro capítulo, quando ele tira Vasti do trono e coloca uma nova rainha no seu lugar. A gente vê que ele é muito de momento, ele se enfurece e age no calor da emoção. E agora nós vemos um rei Xerxes, um rei Assuero completamente diferente, com muita boa vontade em realizar os desejos da rainha Ester. E a rainha Ester, por sua vez, vendo que o rei tem boa vontade com ela, ela faz um novo pedido. Ela diz: ó rei, se bem parecer diante de ti, ela continua, vamos notar que desde o início ela se demonstrou humilde e prudente, e ela continua mesmo sabendo que o rei tem boa vontade com ela. Mesmo assim, ela não mudou o seu trato com o rei, ela continua agindo com prudência e com humildade. E ela faz esse novo pedido de que o edito que tinha valido para aquele dia, que se faça valer para o dia seguinte ali na cidade de Suzã, para que no dia seguinte o povo de Israel continuasse a sua vingança aos povos que pretendiam matar os judeus naquele lugar. Então, ela faz esse novo pedido, e ela não apenas pede que o povo de Israel continue a se defender no dia seguinte, porque os inimigos do povo de Israel estavam muito reunidos ali em Suzã, porque era onde Amã tinha muita influência. Certamente ele já tinha influenciado muitos grupos políticos para agir contra o povo de Israel, assim como ele influenciou o rei para criar um edito. A gente imagina que ele tinha muita influência sobre os outros homens poderosos daquele lugar. Então, tinha, sem falar que os seus filhos, né, os seus 10 filhos que foram procurar vingança, certamente se reuniram com outros grupos para planejar essa vingança. Então, temendo que no dia seguinte aqueles povos ainda tramassem algo contra o povo judeu, ela pediu para o rei que o rei estendesse o edito para o dia seguinte. E não só isso, ela também pede que o rei permita que pendurem os corpos dos 10 filhos de Amã que foram mortos. Nós citamos, né, que eles foram mortos nesse dia de batalha, de massacre. Eles morreram, e a rainha agora pede para pendurar o corpo deles em forca. E o fato de a rainha ter pedido para que os corpos dos filhos de Amã fossem colocados em forcas, mesmo que eles já estivessem mortos, era como se fosse um tipo de aviso para os inimigos, porque no dia seguinte continuaria, porque o rei vai conceder que no dia seguinte continuem os israelitas se defendendo dos seus inimigos. Então, o fato de colocar aqueles filhos em forca mostraria que os inimigos do povo de Deus não têm um fim bom. Então era como se fosse uma forma de mostrar para as outras pessoas que ainda pretendiam ir contra o povo de Israel, mostrando que aquela humilhação ali de colocar aquelas pessoas na forca era como se fosse para apartar os inimigos e colocar mais medo do que eles já estavam. O subtópico 3 diz: Ester renova sua petição. Aí novamente Ester 9:13, que é quando Ester faz o seu pedido, que ela vê que tem carta branca, e faz novamente o seu pedido. O pedido para que os filhos de Amã fossem pendurados em forcas correspondia a pedir para que os corpos fossem mostrados em público, relembrando que assim Amã havia planejado matar Mordecai, além do que a exposição pública do inimigo morto era a única prática comum no Antigo Oriente Próximo. E o rei foi e atendeu o pedido de Ester e promulgou o decreto para o dia seguinte. O subtópico 3 diz: celebração do livramento, o sossego após luta. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, o despojo não tocaram. Então, aqui ele dá o número total de mortos, né? Que foi no dia 13, né? Do 12º mês de Adar.
que teve essa possibilidade do povo de Israel se defender. E nessa defesa Deus lutava em favor deles, e eles conseguiram derrotar todos os seus inimigos, e deu um total de 75 mil inimigos. E eles se livraram de todas aquelas pessoas que odiavam ele, que pretendiam fazer mal contra ele, mas a Bíblia dá ênfase de que eles não ficaram com os despojos, que eles não ficaram com os bens dos mortos. E no dia 14, né, eles descansaram e também comemoraram a vitória, né? Eles fizeram banquetes e festas em comemoração a essa grande vitória que o Senhor Deus havia dado para ele. Era um povo que, quando recebia as bênçãos de Deus, eles comemoravam ativamente, celebrando o Deus que lhes dara a vitória. O subtópico 2 diz, 2 dias de celebração. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram, fizeram dias de banquete e de alegria. Aí é interessante, eu até grifei isso na revista, que diz: é bem possível que o decreto de Amã tivesse incendiado a hostilidade contra os judeus. Muitos dos inimigos dos judeus provavelmente tiveram a esperança de destruí-los e saqueá-los, como eu citei no começo, mas foram completamente derrotados. Em Suzã eles tiveram 2 dias de lutas e depois descansaram e comemoraram no 15º dia do mês de Adar, correspondente ao nosso período de fevereiro e março. Os judeus do restante das províncias persas lutaram por um dia e jejuaram no 14º dia do mês. Então, o povo comemora a vitória que Deus havia dado para eles, celebrando esta festa, fazendo banquetes, celebrando entre si a vitória que o Senhor havia dado a eles. O último subtópico, que é o 3, de celebração até hoje. Esté 9:21, que diz: ornando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Então essa festa, ela foi constituída naquele tempo e ela acontece até hoje, que é a conhecida festa de Purim, né? Uma festa onde eles leem o livro de Esté e comemoram e eles dividem os seus banquetes com os outros. Então, inclusive até aqui na revista cita a solidariedade deles, que alguns que podem não ter o que comer, eles vão e repartem uns com os outros e se alegram porque o Senhor deu a vitória a eles, e mais uma vez eles saíram vitoriosos para a glória do Senhor. E na lição seguinte, inclusive, nós vamos estudar sobre o Purim, que já é a nossa última lição. Glória a Deus, nós conseguimos estudar todo o livro de Esté. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Continue se aprimorando, buscando mais conhecimento. Quando forem estudar, peçam do Espírito Santo, que Ele está sempre pronto a nos ensinar e nos guiar nos seus caminhos. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau.